Nós estamos aqui num lugar cuja memória é eterna. Estamos chegando ao Campo dos Pastores ou ao Campo de Boaz. E foi aqui, nesse local, acima destas colinas, que um coral de anjos proclamou o nascimento de Jesus Cristo. Estamos em Belém de Judá, terra de Davi, terra do Senhor Jesus. Aqui também Ruth, a moabita, viveu, por isso é chamado de as Campinas de Boaz. Daí vem Davi, rei de Israel. Portanto, é um lugar carregado, encharcado de fatos bíblicos e de histórias da palavra de Deus. E o que mais nos toca, e vamos falar logo mais, é sobre esse momento em que os céus se abriram e essas colinas o viram, e pastores que aqui estavam na vigilância da noite, o coral proclamando que Jesus havia acabado de nascer. Vamos juntos saborear essa riqueza da palavra de Deus. Amém. Queridos, nós estamos aqui no Campo dos Pastores, ou Campinas de Boaz, e como o Nicolas citou, há vários fatos bíblicos relacionados com esse lugar. Nós estamos em Belém, a cidade de Davi. Nós estamos em Belém, onde nasceu o Senhor Jesus Cristo. Mas nós estamos agora numa região onde se deu a proclamação do nascimento dele. Antes de ler isso, eu quero ler com vocês, há um profeta chamado Miqueias, talvez o reverendo Técio possa ver já a página, Miqueias capítulo 5, ele vai dizer qual a página da Bíblia que vocês usam. Miqueias capítulo 5 e verso 2. Miqueias capítulo 5 e verso 2. Página 904. 904, é a página do Antigo Testamento. 904. Essa palavra foi escrita quase 800 anos antes de Jesus nascer. Há algumas diferenças entre o nascimento dele e o nosso, tremendas. Primeiro, ele nasce de uma virgem. Segundo, o nosso nascimento foi previsto no máximo 9 meses antes. O dele, cerca de 750 anos antes. Terceiro, ninguém poderia garantir com certeza onde nós iríamos nascer, embora as probabilidades de se saber disso sejam enormes. Mas o profeta Miqueias, séculos antes, só falta dar, eu brinco dizendo, ele só não deu o CEP da rua porque não tinha, mas ele disse tudo. Então esse verso 2 aí do capítulo 5 de Miqueias diz: "E tu, Belém de Efrata, pequenina demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Essa é a palavra que encaixa no seu cumprimento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que em razão de um recenseamento que aconteceu quando Quirino era governador da Síria, todos foram instados a alistar-se, cada um à sua própria cidade. Isso gerou um rebuliço de viajantes. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou
e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esta é a narrativa do nascimento de Jesus. Ele nasce aqui em Belém, é aqui nesse campo que os céus são iluminados pela glória, pelo brilho do Senhor, e anjos, um coral de anjos, proclama o nascimento dele. No ano de 82 eu morei na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos, e o bairro que nós morávamos era fronteira com um bairro de cultura negra. E eu gostava muito, de vez em quando, ir a um culto numa igreja de cultura negra, em razão de muitos cânticos, muita dança, muita festa, muita alegria. E num daqueles domingos que eu fui, o pastor pregou todo o sermão cantando. O sermão foi todo cantado, como se fosse um repente, um improviso. E depois eu conversei com ele e ele me explicou que a raiz da palavra gospel, que é evangelho em inglês, tem a ver também com proclamação cantada, musicada, melódica. E citou esse fato de que a primeira proclamação do evangelho, as boas novas do nascimento, foram feitas através de um coral. Eu fico absolutamente pasmo. A mente não consegue processar o fato de que foi aqui, neste lugar, que Deus pisou o planeta Terra. A planta do pé do Senhor tocou o planeta Terra. Uma criança que passara 9 meses no ventre de um adolescente, que era o Verbo encarnado, e que vem ao mundo com uma finalidade específica e definida, é aqui. Como alguém comentou há pouco comigo, no mundo inteiro, em todas as regiões conhecidas daqueles dias, foi esta cidade, foi esta região que Deus escolheu para que Jesus nascesse. Ele é chamado de Jesus de Nazaré porque viveu grande parte de sua vida lá. Mas ele nasceu aqui. Belém é a cidade de Davi. Davi pastoreou nesses campos. Belém é a cidade do Senhor Jesus Cristo. De modo que nós somos extremamente privilegiados e devemos ser gratos a Deus por isso. Agora, é bom lembrar o que disse um grande amigo meu, chamado Vanderlei de Oliveira, conhecido como Volô, engenheiro e poeta, que falando sobre o nascimento de Jesus e sobre o Natal, principalmente no Ocidente, tornou-se uma festa de consumismo, de compra enlouquecida. Eu recebi no meu gabinete uma senhora que estava em tratamento, porque ela dizia, eu olhava para uma loja e começava a tremer, como um alcoólatra faz com álcool. E transformaram o Natal no Ocidente nisso. Mudaram símbolos, alteraram tudo. Eu fui com Carmen e as crianças ver um filme sobre o Natal, o Expresso Polar, se a memória não me falha. E foram quase 2 horas de filme sobre o Natal sem uma só menção, ao Senhor Jesus Cristo. Então descaracterizaram. E Volô, que era um engenheiro muito inteligente, mas era um poeta, ele escreveu um louvor cuja letra eu amo, e ele disse assim: no Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece
que ele nasce na gente também. Então, esse é o sentido fundamental do Natal. Do ponto de vista histórico, dimensional, do ponto de vista do tempo e do espaço, ele nasce aqui. Mas ele continua nascendo todos os dias, o dia inteiro. Em grandes nações, em grandes metrópoles, em lugares remotos, em selvas, em brenhas que nós temos notícias, nem temos notícias, ele continua nascendo em muitos corações. E o milagre de Belém repete-se na vida de cada pessoa. Que isso aconteça com a nossa vida também. E que nós não sejamos apenas contempladores e narradores do Natal, mas sejamos manjedora de coração. Manjedora tipifica coração humilde, despojado. Manjedora vem de mangiare, era o lugar onde os animais comiam. Esse foi o berço. E nós precisamos abrir o coração para isso. Uma vez eu participei de uma grande reunião na minha cidade, num colégio chamado Colégio das Damas, e ali estava o prefeito, o governador, e eu lembro que o reitor da universidade, que era um homem sério, extremamente correto, ele interrompeu a palavra para fazer uma pergunta. Ele disse: olha, eu preciso interromper, eu acabo de ser comunicado que está aí fora um casal pobre, paupérrimo, sem dinheiro, a mulher grávida, em vias de dar à luz. Eu queria perguntar quem dos senhores desse auditório poderia levar o casal para casa, para que eles não ficassem ao relento. E se por acaso ela der à luz, pelo menos ela dê sob um teto. Ele esperou uns 2 ou 3 minutos e ninguém levantou a mão. E eu lembro que ele disse: eu disse isso apenas para mostrar que a história se repete. Nós criticamos porque não havia lugar para eles em Belém, mas nenhum de vocês aqui foi capaz de repetir a história com um casal pobre, miserável e desprezado. Então nós precisamos deixar a ficha cair, para entender que cristianismo verdadeiro não é uma sucessão litúrgica de ritos, de cerimônias, de símbolos. Nada disso. Isso tudo tem seu valor, mas não é isso. O cristianismo acontece no coração que obedece. Por isso ele diz: toda vez que vocês fizerem um desses pequeninos, estarão fazendo a mim. Toda vez que vocês negarem, estarão negando a mim. Tudo começou aqui, a história, toda a tessitura, e eu quero concluir dizendo uma verdade. Sobre a manjedoura de Belém já estava a sombra da cruz, porque ele veio sabendo para o que veio. Não foi um desvio de rota, não foi um acidente, por isso ele não é Marte. Jesus nunca foi Marte, ele veio e cumpriu aquilo para o que ele veio. E por isso nós estamos aqui, e por isso a nossa fé faz todo sentido. Amém. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, porque estamos aqui nesse lugar carregado de história. Nós te bendizemos, Senhor, porque foi aqui que Jesus nasceu. Porque milênios de trama, de costura, de construções chegaram ao auge aqui. Foi aqui que o sonho dos profetas se cumpriu. Foi aqui que o sonho daqueles que, pelas lunetas da fé, contemplaram esse dia, se realizou. Foi aqui que a esperança de gerações e gerações encarnou-se na manjedoura. Nós te louvamos por isso. E te louvamos ainda muito mais, porque esse nascimento não ficou limitado ao tempo e ao espaço, a um dia do calendário, a uma geografia, mas estamos aqui para confessar que ele nasceu também no coração de cada um de nós. E se porventura alguém, Senhor, nesse local, ainda não experimentou esse Natal pessoal, que ele aconteça para o louvor do teu nome. Amém. Quero pedir a tua bênção, Senhor, aproveitando essa palavra, sobre a vida do amigo de Cíntia, lá em São José dos Campos. Alexandre, vitimado, agredido, quase que mortalmente num assalto.
corpo transformado em fogo, em chamas, e que está no hospital em sofrimento. Vai lá onde ele está, Senhor. Amém. Estende a tua mão. Visita, Senhor. Manda os teus anjos. Amém, Senhor. Fala, alivia as dores. Como diz a palavra, como diz a Bíblia, afofa a cama. Amém, Senhor. E retira-o dessa situação, se essa é a tua vontade. Amém. Consola o coração de parentes, de amigos, de Cíntia. Que a esperança esteja na rocha. E que, se for tua vontade, e cremos que assim será, nós possamos testemunhar a vitória. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe.